Boa noite. Que alegria estar aqui em Cacoal, estar aqui com os nossos irmãos e poder desfrutar da bondade de Deus, daquilo que Deus Ele tem proporcionado para a gente nesse tempo, nessa estação. Eu costumo dizer que eu não queria viver em outra geração. Deve ter sido muito legal viver na geração do Verbo que se fez carne, do Jesus peregrinando de cidade em cidade, deve ter sido muito bom. Mas eu creio que não havia uma geração melhor para a gente nascer do que essa. Eu creio que nós seremos a geração que irá testemunhar o retorno de Jesus. Quando eu estava sentado ali, os nossos irmãos estavam aqui ministrando, veio uma palavra no meu coração muito forte, que foi um som de um despertar. Eu estava com meus olhos ali fechados e eu via como se fosse um despertador mesmo, um relógio, um despertador. E esse despertador, ele estava quase na hora de tocar. Sabe quando você está esperando e aqueles despertadores antigos que quando estava vindo o ponteiro, ele estava próximo a tocar. E eu lembrei da palavra onde diz: desperta, ó tu que dormes. Eu creio que nesses dias o Senhor, Ele vai levantar dentre nós palavras tão assertivas aqui nessa casa, que ela virá como um fogo em nosso coração, que nós não conseguiríamos mais conter, a não ser responder de uma forma intencional aquilo que o Senhor está nos falando. Talvez esse tema missão, ele vai ser mais recorrente, porque como eu disse aqui na aula cedo, a igreja não precisa decidir se ela vai fazer missão, ela precisa decidir se vai ser igreja. Porque ser igreja é estar dentro da missão de Deus. Não é que nós temos uma escolha a fazer. Quando nós estávamos pensando sobre o nome da nossa igreja no sertão, o nome seria Igreja Missionária do Sertão. Eu falei, não faz sentido, se é igreja, é missionária. Eu não consigo desassociar esse tipo de pensamento. Se é igreja, é missionária. Ou então, enquanto a igreja não se despertar para a obra missionária, ela não vai ter justificado a existência dela aqui na terra. A igreja não precisa ter um departamento missionário, a igreja é missionária. Nós podemos separar alguns irmãos para que eles venham organizar as nossas ações missionárias, mas não como departamento, só como algumas pessoas que precisam fazer isso, mas todos nós, todos aqueles que foram nascidos de novo, esses são chamados à missão de Deus. Como já começou um clamor do Senhor aqui nessa noite, sobre essa responsabilidade que nós temos diante da missão de Deus. Às vezes eu fico me perguntando o que falta ainda para que venhamos a completar a grande comissão. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus ele disse: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar tudo o que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei com cada um de vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, quando dá essa ordem, ele dá 11 discípulos ali. E nós sabemos que tudo aquilo que Jesus ensina aos discípulos não é somente para aqueles que estavam ali, mas era para todos os posteriores, ou seja, nós. Toda a ordem de Jesus aos discípulos
serve para nós. Talvez durante muito tempo a gente pensa, não, mas essa é a ordem para o apóstolo, ou o pastor, os evangelistas, ou aquele que talvez receberam algum ministério específico. Não, isso é para todos nós, é para a igreja do Senhor. Nós precisamos estar disponíveis para ouvir a voz do Senhor e praticar. É por isso que Jesus, no final do Sermão do Monte, ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em práticas, esses são sábios. Porque são esses que estão fundamentando no lugar certo, eles estão fundamentando na rocha, e a rocha é o próprio Cristo. Então não somente ouvir, não somente viver de teoria, ou somente de ouvir e ouvir e ouvir, e não colocar em prática aquilo que o Senhor está nos chamando, mas precisamos já ter uma predisposição para aquilo que o Senhor já tem comunicado a nós, através do corpo. Então nós vivemos nessa construção, onde o Senhor está lançando sobre nós fundamentos, e nós estamos ouvindo, aprendendo, mas vai chegar uma hora, que esse despertador vai tocar, e nós vamos precisar responder esse chamado. Talvez para muitos de nós, esse despertador ele já tocou, se ele não tocou ainda, ele vai tocar. E quando tocar, nós não podemos ficar na passiva, mas nós precisamos avançar nessa proposta, porque quando Jesus disse, portanto, ide, a palavra ide aqui, a palavra pereomai, ele significa transportar aquilo que eu me tornei. E a pergunta talvez é, o que eu tenho me tornado? Porque o que eu preciso carregar para discipular as nações é aquilo que eu tenho me tornado. Então, se eu tenho me tornado alguém que vive somente para mim, eu não estou habilitado para carregar aquilo que eu me tornei. Mas quando a minha vida é um louvor para a glória de Deus, eu posso transportar, porque tudo é dele, por ele e para ele. E os meus dias, eles encontram mais sentido. É por isso que com muita ousadia, Paulo, ele tinha suas orações perigosas. É por isso que Paulo, quando escrevia, ele escrevia coisas perigosas, como por exemplo, eu já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está dizendo é que não é mais as suas vontades, não é mais os seus planos, não são mais os seus projetos, agora é Cristo a quem governa a sua vida. E o Senhor ele tem nos chamado para viver essa realidade, não somente de palavras, mas agora também de uma praticidade. É colocar em prática aquilo que está sendo derramado sobre nós. Vocês aqui, com a qual vocês são privilegiados. Queridos, eu rodo o Brasil e eu ouço muita gente. Mas o que vocês recebem aqui em Cacoal é preciosidade. E é fato, a quem muito é dado, muito será cobrado. E o que Deus tem dado a vocês não é uma sopa rala, é uma boa feijoada. É um alimento grosso. E eu falo isso não só porque eu estou aqui, para onde eu vou, com pessoas que eu estou, eu falo isso. O que vocês experimentam aqui, o que é liberado daqui, por isso que é um dos lugares mais difíceis de você pregar. Porque você fica pensando, Senhor, o que eu vou falar que já não foi dito? É igual dar um presente para um amigo rico. Mas o Senhor, Ele tem nos dado uma oportunidade de abraçar a sua causa. Então a grande comissão, ela não é uma sugestão à igreja, ela é um mandamento.
Então, não cumprir a grande comissão, eu falo sem sombra de dúvidas, é um pecado. É um pecado de desobediência. Pensar sobre isso é encontrar o significado da nossa vida. Afinal, para que nós fomos salvos? Para que nós fomos alcançados? Para que nós fomos resgatados? Isso precisa ter uma finalidade, isso precisa ter um sentido. Quando o AP aqui ele diz sobre que pode ser que chegue um momento que esse lugar esteja vazio, isso não é um sentimento de, puxa, acabou, não, muito pelo contrário. A igreja não é medida pela quantidade de pessoas que entra, mas pela quantidade de pessoas que saem para cumprir o propósito. Porque era muito fácil, a gente estar com isso aqui lotado, a gente até pro lado de fora brigando para poder entrar. É só mudar a mensagem. É só tornar a mensagem mais palatável, mais docinha. É só transformar a pedra em pão. Mas quem sugeriu isso a gente não segue. A mensagem a qual o Senhor nos confiou é a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. É uma mensagem tão poderosa, que ela pode até mesmo nos tirar da nossa zona de conforto. Mateus capítulo 9, versículo 9, tinha um homem chamado Mateus. Ele estava na coletoria, colhendo ali os seus impostos. E de repente passou um homem chamado Jesus e disse: segue-me. E a Bíblia diz que Mateus levantou e seguiu a Jesus. É difícil de conceber um tipo de pensamento assim. Ele estava no seu dia comum, ele estava vivendo a sua vida comum, e de repente Jesus olha para ele. Jesus não faz um sermão. Jesus não faz um convite tentador a ele, simplesmente ele olhou e disse: segue-me. Foi uma palavra. E a Bíblia diz que Mateus levantou e seguiu a Jesus. Eu nunca me conformei, Rafa, com isso. Nunca. Como assim? O cara se levantou, só foi uma palavra. Não foi assim: aqui, Rafael, o negócio é o seguinte, eu vejo um ministério na sua vida. Eu vejo que você vai ser uma voz, você vai ser um profeta. E eu estou te levando, eu vou cuidar de você, não vou deixar de faltar nada. E você vai ser uma voz, que essa voz vai tocar muitos, e muitos serão tocados e despertados. Se fosse isso, seria top, mas Mateus só ouviu assim: segue-me. E eu sou um pesquisador também, eu gosto. E quando eu fui estudar o significado ali dessas palavras, quando ele diz segue-me, a palavra ali é akolotel, que significa tornar-se semelhante a Deus. Opa, então começou a mudar a situação. Quando ele diz segue-me, ele está chamando Mateus para se tornar semelhante a Deus. E a palavra diz que Mateus se levanta. A palavra levantar é a palavra anisteme, que significa levantar dentre os mortos. Então, quando Jesus olha, aquele homem estava morto. Estava morto aonde? Nos seus pecados e delitos. Qual era a situação daquele homem? Longe, afastado, destituído. E Jesus disse para ele: venha tornar-se semelhante a Deus. E ele levanta dentre os mortos e recebe uma nova vida, uma ressurreição.
Isso é muito louco. Outrora, tinha 3 homens ali pescando no mar. A noite toda pescando e não pegavam nada. E de repente, Jesus aparece e diz: joga a rede do outro lado. E Pedro então disse: sobre a sua palavra eu vou lançar as redes. E ele lançou as redes do outro lado e começaram a pegar peixes e peixes e peixes. Eram muitos peixes, a ponto de não dar nem no seu barco. Ele teve que dividir no barco vizinho. Conhecemos como a pesca maravilhosa. Aquele era o dia do fiasco, era o dia terrível. Era o pior dia para aquele homem poder trabalhar. Ele não pegou nada, o mar não estava para peixes. Eles não conseguiram pegar nada, foi um dia terrível. Imagina você que é vendedor, aquele dia que você sai de casa, você não vende nada. Mas, naquele dia tinha alguém especial ali chamado Jesus. E ele disse: joga a rede do outro lado. Como todos nós já ouvimos muitas mensagens sobre isso, ele com certeza já tinha feito isso. Mas sobre aquela palavra, ele lançou as redes. E foi o melhor dia de pesca da vida deles. Foi sobrenatural. Mas sabe o que acontece ao discorrer dessa história? Ao pegar os peixes e puxar, a Bíblia diz que eles deixam as suas redes e seguem a Jesus. Mas foi o melhor dia, o dia do sucesso. E esses homens passaram a não mais ser ali os pescadores de peixes, mas agora passaram a ser pescadores de homens. Mas por que aconteceu isso? Eles compreenderam que não é sobre uma provisão diária, mas é sobre seguir aquele que é a fonte de toda a provisão. E Jesus vai nos mostrando um caminho que é excelente. Estar na missão de Deus, cooperar com a missão de Deus, é a coisa mais nobre que nós podemos fazer na nossa vida. E talvez isso vai ter um custo. E talvez não, isso vai ter um custo. E esse custo não é nada comparado àquilo que Ele fez, que Ele faz e que Ele vai fazer. Então o Senhor tem nos dado essa oportunidade. Primeiro, nós não fazemos a missão sozinho, Ele está conosco. Por isso que o primeiro chamado lá em Marcos capítulo 3, ao chamar os discípulos, o primeiro chamado não foi para pregar o Evangelho, não foi para expulsar os demônios, não foi para curar as pessoas, mas foi um chamado para estar com Ele. Foi um chamado para permanecer nele, um chamado para estar nele, e com Ele tudo é possível. Com Ele tudo se torna possível, e nós podemos ir com muita ousadia, sem medo, porque Ele está conosco todos os dias, Ele prometeu isso. Então, quando nós falamos de uma igreja missionária, ou de uma igreja que está em missão, ou de uma igreja que está cumprindo a sua essência, nós temos como alvo alcançar vidas, e não almas. Nós não somos um caça-fantasmas, atrás somente de almas. Mas nós fomos chamados para um evangelho integral, para alcançar a vida do homem, para mudar histórias, para mudar destinos, para mudar realidades, para mudar uma pessoa, uma casa, um bairro, uma cidade, uma nação, ou até então as nações da terra. Nós somos a Igreja de Cristo, queridos. A Igreja de Cristo é a maior organização social do mundo.
Eu vou te dar um exemplo prático hoje disso. Você quer o exemplo prático disso? Você quer? Quem aqui entre nós tinha uma vida terrível e hoje tem uma vida restaurada? Levanta a mão para mim. Aí o exemplo prático disso. Queridos, tem alguns entre nós, se vir aqui dar testemunho, a gente corre daqui. O Evangelho do Reino de Deus é a única porção capaz de transformar a vida do homem. E eu quero te dar uma boa notícia. A igreja de Jesus, ela tem todos os meios possíveis para causar uma transformação em qualquer comunidade. Por quê? Porque Jesus, ele nos chamou e ele nos autorizou a fazer isso. A transformar comunidades inteiras. A transformar vidas inteiras. E nós somos chamados para isso. E a nossa expressão não é também sobre um quantitativo, a quantidade de pessoas, mas é sobre um qualitativo. Nós precisamos trabalhar não almejando grandes movimentos, não é sobre isso. Jesus, ele ia e ele fazia questão de parar por uma pessoa. Eu acho isso fantástico. Tinha uma multidão de pessoas correndo atrás dele. E de repente ele vê um homem pequenininho em cima de uma árvore. E ele vai até Zaqueu e fala assim: Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. Era como assim, cara, existe uma multidão aqui, mas me convém sentar com você na mesa. Tinha uma multidão de pessoas. E de repente uma mulher que estava há 12 anos sangrando. E ela vai lá e encosta em Jesus. Ele, opa, calma. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Eu senti, saiu virtude. E Jesus para tudo aquilo por causa daquela mulher. No tempo mais frenético do ministério ali de Jesus, ele está indo de cidade em cidade, aldeia em aldeia, e ele faz questão de parar à beira de um poço para encontrar com uma mulher. Jesus fez isso com o endemoniado de Gadara. Ele fez isso com a mulher pecadora. A gente vê ele fazendo isso diversas vezes com aquele homem coxo. Queridos, mais de 5.000 pessoas enfermas, esperando o agitar daquelas águas no tanque de Betesda. Jesus passa ali naquele tanque de Betesda e vê aquela multidão de pessoas e diz: gente, vamos lá, quem está com dor de cabeça vem para o lado direito, dor de coluna no meio. Quem está com problema na perna vem para o lado de cá. Ele fez isso? Não, ele passa por 5.000 pessoas. E vai até um homem coxo. E pergunta: o que queres que eu te faça? Senhor, eu estou aqui há 38 anos. Jesus, ele fez questão do qualitativo. Ele fez questão de parar por um. Uma das marcas de uma igreja que ama Jesus e que está em missão é uma igreja que não se preocupa com grandes movimentos, mas ela se preocupa em ter pessoas com coração cheios do Espírito Santo. É aquela frase de John Wesley: Senhor, me dê 100 homens. 100 homens com coração cheio do Espírito. Que não temam a nada, a não ser viver uma vida de pecado. E eu vou transformar o mundo. Só 100 homens, Senhor, cheios do Espírito. Não é sobre grandes movimentos, mas é sobre pessoas com coração cheios
de Jesus. Eu contei uma história lá na mesa de uma mulher cheia do Espírito Santo, com 28 anos. Ela era uma médica, uma doutora na Inglaterra. Ela tinha doutorado em medicina, numa das melhores faculdades dos Estados Unidos. Isso na década de 60. Então, durante as suas orações, o coração dela é levado, inclinado ao Congo. E aquela mulher cheia de graça, cheia do Espírito de Deus, ela começa a fazer pesquisas e vê que o Congo estava enfrentando uma grande guerra civil. E viu que tinha muitos feridos por causa da guerra. E ela, sendo uma médica, ela disse: eu vou para lá, eu vou servir essas pessoas que estão feridas lá no Congo. O nome dela é doutora Ellen Roosevelt. Essa mulher, então, ela vai até uma agência missionária e faz uma parceria para ir para o Congo. E ela vai até esse lugar. E ela vê todo o caos. E ela vê que sozinha ela não iria conseguir fazer muitas coisas. Então o que ela faz? Ela cria uma escola de enfermagem. E treina 100 enfermeiras com a técnica relacionada às coisas ali de saúde, mas também com teologia, para que elas pudessem ser missionárias espalhadas em toda a nação do Congo. E ela treina essas mulheres, ela gasta tempo em um intensivo, treinando essas mulheres a curar e a sarar os doentes, e a pregar o evangelho a eles. Então ela faz isso e envia os missionários, as missionárias, e elas vão se espalhando pelo país todo naquela guerra. Então ela vê uma necessidade de construir um hospital. Ela não tinha dinheiro. Então o que ela fez? Ela começou a orar ao Senhor: Senhor, eu preciso construir um hospital. Um homem lá na Inglaterra, apenas um homem, ele levanta milhares de dólares e envia para que ela pudesse construir um hospital no Congo. E ela constrói um hospital no Congo, e esse hospital virou referência no cuidado de homens e mulheres que estavam feridos por causa daquela guerra. E acontece que ela começa a trabalhar, ela começa a servir, o hospital começa a girar. E de repente os radicais entraram no lugar, nesse mesmo hospital, e sequestraram a doutora Ellen. Eles levaram ela presa. E ela escreveu sobre os dias dela ali na prisão. Ela escreve contando o seguinte: é que todos os dias ela era humilhada. Todos os dias ela apanhava ali na prisão. Todos os dias tentavam extorquir ela, mas ela não tinha nada, então eles batiam e batiam e batiam nela. E ela conta que chegou uma noite que foi a noite do terror. Foi a pior noite da vida dela. Ela conta que alguns homens do Congo pegaram ela, bateram nela e violentaram ela sexualmente, a ponto de deixar ela quase desfalecida. E ela falou que naquele momento ela sentiu como se Deus tivesse abandonado ela. E ela disse que quase desfalecendo, ela olhou e ela viu Jesus. E Jesus estava de braços abertos. E Jesus olhou nos olhos dela e disse assim: Ellen, esse sofrimento, ele não é seu, esses são os meus sofrimentos. E naquele momento ela percebeu que Jesus, ele carregava esse sofrimento por todas as mulheres do Congo que estavam sendo violentadas ali naquele momento. E a doutora Ellen, então, ela cai, ela desfalece, ela desmaia.
E ela falou que de uma forma sobrenatural, alguém pegou e tirou ela de lá. Ela saiu ali daquela prisão e enviaram ela para a Inglaterra novamente. A doutora Ellen, então, ela fica 1 ano internada. 1 ano nos cuidados médicos. Os 6 primeiros meses entre a vida e a morte. 1 ano após, ela ganha alta, Rafael. 1 ano após, ela ganha alta. E quando ela sai daquele hospital, ela vai para um lugar que é a agência missionária dela. Ela vai para o EC, aonde que era essa agência missionária dela. E ela sai diretamente, ela não passou nem na casa dela. Ela foi lá e disse: eu preciso voltar ao Congo. Eu preciso voltar àquela nação. E a agência missionária falou: não, você não pode ir, porque lá está pior do que estava antes. Aquele hospital que você fez, a gente não falou com você, mas eles destruíram o hospital. Você não pode voltar lá. E ela falou assim: se vocês não me levarem para lá, eu vou para outra agência missionária e eu vou voltar ao Congo. Então eles falaram: não, então tá bom, tudo bem, nós vamos te dar o suporte para você poder voltar ao Congo. 2 meses após, a doutora Ellen volta ao Congo. E ela volta ao Congo e leva recursos e reconstrói o hospital e amplia mais esse hospital. Agora ela não treina 100 enfermeiras, mas agora 250 enfermeiras, para espalhar por toda aquela nação. E ela vive ali mais 30 anos, servindo o povo ali do Congo, convertendo pessoas e levando pessoas a Jesus. E quando já estava velhinha, as pessoas pensaram que ela ia se aposentar. Então ela se levanta como um sinal de despertamento para muitas nações. Ela começa a viajar o mundo para levantar novos missionários para essa obra. Um pouco antes da morte dela, ela escreve uma carta no ano de 2016. No ano de 2016, ela escreve uma carta dizendo assim. Ela escreve para a sua igreja local e para todos os missionários que estavam se levantando ali naquele tempo e para toda a equipe de missionários que trabalhava junto ali com ela. Ela escreve uma única carta dizendo: irmão, irmã, você não quer Jesus. Você quer Jesus e mais alguma coisa. Você quer Jesus e quer também respeito. Você quer Jesus e você quer a popularidade. Você quer Jesus e você quer a opinião pública. Você quer Jesus, mas quer também os seus aplausos. Você quer Jesus, mas também quer ser o primeiro, quer ser o melhor. Você quer Jesus, mas também você quer o sucesso. Você quer Jesus, mas também você quer o orgulho. Você, missionário, pastor, cristão, talvez você deseje chegar ao fim do ministério com todas as trombetas tocando em um evento que você mesmo organizou para a sua exaltação, com fotos e áudios para olhar em casa e apenas lembrar do seu próprio sucesso. Você deseja sentir-se respeitável, insubstituível. Deseja que outros que vão fiquem preocupados como irão continuar sem a sua vida. E você deseja cartas, e quando chegar em casa dizendo o quanto eles são gratos e devem a você, e sem você eles não conseguiriam. Sim, talvez você não quer Jesus, porque você quer Jesus e mais alguma coisa. Não, você não pode ter isso. Ou você deseja somente a Jesus, ou você perceberá que não o tem. Uma outra característica de uma igreja missionária é uma igreja que tem Jesus como a prioridade da sua vida. Não é sobre o tamanho do nosso conhecimento, mas é sobre o tamanho da nossa obediência. Qual é o nível da nossa obediência ao Senhor? Quando eu escutei a história da doutora Ellen, eu me perguntei, será que eu faria a mesma coisa?
Quando a gente lê sobre a história de Paulo, por exemplo, a gente tem Paulo como uma grande admiração. Fala assim, cara, Paulo era incansável. Tinha nada que poderia parar Paulo. Queridos, Paulo, quando ele entra em Listra, acontece algo terrível com Paulo. Primeiro que Paulo, ele começa a pregar nas sinagogas. E a mensagem de Paulo não foi bem aceita nas sinagogas. Então Paulo é rejeitado e ele começa a pregar de casa em casa. Só que aquilo que Paulo estava falando, isso causou para ele uma sentença. E qual foi a sentença de Paulo? Um apedrejamento. Ei, preste aqui atenção. Paulo recebeu uma sentença que foi apedrejamento. O apedrejamento não era para alguém apenas sentir dor. O apedrejamento era para matar. Então, quando Paulo ele entra em Listra, ele é sentenciado ao apedrejamento. É só lembrar um pouquinho antes do próprio Estevão, aonde esse próprio Paulo ele consente a morte dele. E ele foi sentenciado ao apedrejamento. E sabe o que acontece? Paulo é apedrejado. E qual era o processo disso? Tinha um julgamento. E alguém precisava consentir, ou seja, assinar isso. Então, para Paulo, houve um consentimento, o apedrejamento. Então, Paulo foi apedrejado em Listra. E sabe o que aconteceu? Como todo apedrejamento, a pessoa a qual consente era a pessoa que carregava uma pedra do tamanho da cabeça do cara ou da mulher. E quando todo mundo tacava a pedra, ele ia lá e conferia. Se não estava morto, ele pegava essa pedra maior e tacava na cabeça para poder matar. E quando a pessoa estava morta mesmo, e conferia através dos sinais, né, vitais, que ela estava morta mesmo, eles carregavam e jogavam para fora da cidade. E sabe o que aconteceu com Paulo? Você pode ler. Ele foi jogado para fora da cidade. A Bíblia fala que ele foi dado como morto. E sabe o que acontece no versículo após? Diz que os discípulos estavam em volta de Paulo. E sabe o que aconteceu com Paulo? Ele levantou. Você lembra o que significa a palavra anisteme? Heresia minha. Mas para mim, aquele foi o momento que Paulo subiu ao terceiro céu. Tem mais gente falando isso aí também. Mas por que eu estou falando isso? Não tinha nada que poderia parar alguém que estava obstinado em fazer Jesus conhecido nas nações. Era por isso que Paulo falava sobre essa importância de fazer Jesus conhecido aonde ele não foi ainda. Uma das características de uma igreja missionária é aquela que está farejando, se é que eu posso usar essa palavra, mas ela está querendo saber aonde estão aqueles que não foram alcançados ainda. Para quê, Maico? Para cumprir a grande comissão. Para anunciar Jesus aonde ele não foi pregado ainda. Para levar o evangelho para onde as pessoas ainda não conhecem a Cristo. É por isso que Deus está abrindo uma porta para essa comunidade entre as tribos indígenas. Queridos, vocês vão treinar e capacitar líderes indígenas aqui. Tenho certeza disso. São mais de 150 e poucas etnias indígenas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. E o chamado de Jesus é para discipular as nações, como eu falei aqui durante a nossa aula. Quando fala de nações, não é um mundo politicamente falando, ou seja, o Brasil ele é uma nação.
Isso é olhar de uma forma política, mas de uma forma bíblica. Nações são etnias. Então o Brasil, ele tem 153, se eu não me engano, etnias que não foram alcançadas. Ou seja, o Brasil é um país ainda não alcançado pelo Evangelho. Existem etnias que ainda não ouviram das boas novas do reino de Deus. E talvez isso vai nos custar tempo, investimento, vai nos custar os nossos filhos, talvez, que serão enviados. Eu não escutei nenhum amém. Gente, eu trabalho com despertamento missionário. É o meu coração. Talvez a minha grande paixão é essa. E um dia o meu filho Estevão, de 8 anos, ele disse assim: papai, eu já sei o que eu quero ser enviado lá para a Ásia. Aí eu falei com ele: ah, filho, mas você pode trabalhar com o papai por aqui. Aí ele falou comigo: ô pai, mas você não disse que as pessoas precisam ir onde Jesus não foi pregado ainda? E é justamente essa consciência. É olhar e ver aonde ele não foi pregado ainda. É ter esse tipo de faro, Jesus, orar, Jesus, aonde você ainda não foi conhecido, aonde você ainda não foi revelado. E é nesse lugar que eu desejo ir, é neste lugar que eu desejo fazer o seu nome conhecido. Romanos 15, 20, diz assim: e dessa maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e quem não ouviram o entenderão. Paulo, ele expressa uma necessidade somado a um desejo. Mas o desejo de quem dele? Não, o desejo de Deus. Porque o desejo de Deus é: vão e façam discípulos de todas as nações. E não somente façam discípulos, mas batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinem a eles a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. É um processo. É um processo a qual Ele está nos confiando, a igreja do Senhor. Mas existe um engano para que não venhamos a avançar nessa obra. Existe um engano de Satanás o tempo todo para que não possamos avançar nessa obra. Minha avó dizia: meu filho, ora o tempo todo, Satanás não dorme. Ele não cansa de fazer o mal. Ele está trabalhando o tempo todo para te impedir, para te iludir, para te seduzir a uma outra realidade. Vocês estão aqui comigo? Amém? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. O apóstolo Paulo, ele escreve assim: eu temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos entendimentos, e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. O apóstolo Paulo, ele estava falando sobre um temor. E qual era o temor dele? Era que a igreja, ela tivesse o seu entendimento corrompido e se afastasse da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Por que Paulo tinha esse medo? Porque isso pode acontecer.
Quando nós pegamos os dados relacionados às missões aqui no Brasil, são dados alarmantes, porque passa-se ano e não muda. A Associação Missionária Transcultural Brasileira, ela tem um centro de pesquisas. E ela repetiu algumas pesquisas para ver se tinha mudado da última pesquisa deles, junto com a CEPAL. E essa pesquisa, ela tinha dado como uma média de investimento na obra missionária, um dado de R$1,70 por cada brasileiro por ano. É como se por ano, cada brasileiro cristão ofertasse R$1,70 na obra missionária. Aí um rapaz bastante antigo, um missionário, o Davi Botelho, ele dizia que a igreja gasta mais com chiclete e Coca-Cola do que com a obra missionária. Isso é um panorama da igreja do Brasil. Isso eu falo de missões aqui dentro do Brasil. Missões transcultural, 0,33 centavos por ano. Nos dados atuais, o missiólogo diz que a igreja gasta mais com pet shop e com roupas da moda do que com a obra missionária. Fazendo uma análise bem fria sobre isso, parece que a conta não bate. Porque uma das características que uma igreja precisa ter é o anseio pelo retorno de Jesus. Senão não tínhamos finalidade de sermos igreja. Se nós amamos o retorno de Jesus, a Bíblia vai nos dizer quais são os sinais preliminares para o tempo do fim. E de todos os sinais preliminares do tempo do fim, como fome, terremoto, distúrbios sociais, como fome, escassez, tremores de terra e tudo isso, a única coisa que não aconteceu ainda é o cumprimento da grande comissão. É quando o evangelho do reino será pregado e testemunha a todas as nações, a todas as etnias. É por isso que ele fala sobre todos. Mateus 24, e no versículo 14 ele vai dizer: e será pregado o evangelho do reino e testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então existe uma condição para o retorno dele. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, tudo bem, mas existe uma condição, um sinal que iria anunciar a vinda dele. E qual é esse sinal? É o evangelho do reino sendo pregado em testemunho a todas as nações. E quem vai pregar este evangelho? A igreja de Jesus. Por isso esse anseio daquilo que o Senhor está gerando entre nós, acerca do envio, para que venhamos a cumprir. Parece que tudo é muito claro, mas às vezes temos dificuldade de ver. Porque hoje nós cantamos Maranata, isso é um desejo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É o clamor. Mas muita gente quer que Jesus venha somente para não precisar pagar o boleto da segunda-feira. Ou então para acabar com o sofrimento dele. Mas não pelo desejo do dia do casamento. Porque na verdade o Maranata precisa estar acompanhado com o eis-me aqui. Toda vez que a gente cantar Maranata, tem que vir esse desejo de falar: Senhor, Maranata, eu desejo que você venha, mas eis-me aqui. Envia-me a mim. Porque não existe Maranata sem o eis-me aqui. O que Jesus disse em Mateus 24:14, ele está dizendo que vai acontecer. O evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as nações.
Isso vai acontecer. Mas a pergunta é: qual é o nosso papel como igreja nisso? Qual é o papel da Tameon nisso? Qual é a nossa parte nisso? Qual é a revelação que Deus tem nos dado sobre isso? Quem são os trabalhadores que vão se levantar para completar a boa obra? Quem serão aqueles que vão ser esses que vão pregar, anunciar? Quem serão? Então o Senhor está tocando o despertador nesse tempo, dizendo: desperta, ó tu que dormes. Desperta, levanta-te, e Cristo te esclarecerá. Então existe um clamor no coração de Deus. É por isso que lá em Mateus capítulo 9, dizia que Jesus estava indo de cidade em cidade, curando toda sorte de doenças e enfermidades. E ele viu uma multidão desgarrada como se não tivesse pastor. Então ele tem compaixão delas. E Jesus disse: a seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Roguem, pois, ao Senhor da seara, para que Ele envie os trabalhadores. E sabe o que aconteceu? Aqueles que vieram antes de nós, eles rogaram por isso. Eles rogaram para que o Pai levantasse a minha vida e a sua vida como trabalhadores nesse tempo. Queridos, você é fruto de oração. Você é fruto de um clamor. Você é fruto de uma profecia. Você é fruto de uma resposta do Senhor para essa seara que é muito grande. Há muitas necessidades. Há muitos clamores ainda. Existem muitas comunidades, muitos povos, muitas cidades, muitas casas, muitas vidas que estão vivendo na escuridão, esperando o dia em que nós iremos nos levantar como uma luz para iluminar e dissipar todas as trevas. E essa é a nossa responsabilidade. Não podemos esperar isso do mundo. Não podemos esperar isso dos anjos. Não podemos esperar isso dos nossos antepassados. É conosco, é hoje, é agora. Com muito amor eu falo isso. Vamos continuar a perseverar no lugar de permanência da presença de Deus, porque é na presença de Deus que nós somos consumidos para isso. Porque Jesus, quando chamou os discípulos, Ele chamou para si mesmo. E depois Ele o enviou para pregar o Evangelho do Reino de Deus. Mas Satanás está tentando nos enganar. E onde ele está tentando nos enganar? Naquilo que vemos, naquilo que ouvimos, naquilo que sentimos, naquilo que tocamos. Ele tenta nos enganar nos nossos sentidos. Ele tenta impor para a minha vida e para a sua vida ser alguém que nós não deveríamos ser. E na verdade, nós não somos o que o mundo diz. Nós não somos aquilo que Satanás diz. Nós não somos aquilo que o sistema diz sobre nós. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. E isso é uma verdade. Isso não é um pedaço de uma pregação que a gente ouviu um dia. Isso é uma verdade. Existe uma verdade sobre nós. E qual é essa verdade sobre nós? O Senhor está nos chamando para um reino em movimento. O Senhor está nos chamando para sairmos do casulo. O Senhor está nos chamando para viver uma nova realidade.
O Senhor está nos chamando, Ele nos fez nova humanidade para uma nova vida. Novamente eu digo, é por isso que Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso que o apóstolo Paulo disse: as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Agora, nesse novo de Deus, nessa nova humanidade, nesse novo sentido, é Cristo quem governa a minha vida. E você acha que Cristo te deu uma nova vida apenas para a gente ser um crente bonitinho de domingo à noite? Não. Se Ele te salvou, a finalidade é para que você possa salvar outros. Se Ele te curou, a finalidade é para que você venha curar outros. Se Ele te libertou, a finalidade é para que você venha libertar outros. Se Ele te deu sabedoria, é para que você possa derramar sabedoria sobre outros. A finalidade pelo qual o Senhor nos chamou não é somente a nossa vida. Isso se chama egoísmo. Mas Ele nos chamou para o outro, isso se chama compaixão. E o Senhor, Ele tem nos chamado para essa realidade. Então, através do seu reino, Ele começou a chamar pescadores ignorantes e transformaram em pescadores de homens. Assim, da mesma forma, Ele nos olha com graça, com misericórdia. Enquanto nós estamos somente querendo pescar as coisas terrenas, o Senhor está nos chamando para pescar as coisas espirituais, para mudar a realidade da nossa vida e lembrar que a nossa posição mudou. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora nós temos a redenção, agora nós temos a graça, agora nós temos Jesus e Ele é o suficiente para as nossas vidas. E Deus tem levantado uma igreja assim, uma igreja em movimento, uma igreja que foi chamada para libertar os cativos do cativeiro das trevas, uma igreja que foi chamada para ir para os lugares mais escuros do mundo. Existe um princípio físico que é espiritual. Se você entrar num quarto, com as janelas fechadas, com as portas fechadas, e a luz estiver apagada, as trevas vão se apoderar daquele lugar. Mas se acendermos a luz, as trevas vão ser dissipadas ali daquele lugar. Esse é um princípio físico e é espiritual. Você sabe por que na nossa cidade ainda existem lugares escuros? Porque talvez uma luz ainda não foi acesa ali. Se a gente olhar para, por exemplo, Cacoal, aonde estão os sinais de escuridão aqui nessa cidade? É necessário que acenda-se uma luz ali naquele lugar. Se olharmos para o nosso estado, quais são os lugares que ainda estão escuros? Talvez eles estão escuros ainda porque não se acendeu uma luz naquele lugar. Porque é um princípio físico, mas é espiritual também. Por isso que Jesus, em João capítulo 9, ele diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas em Mateus capítulo 5 ele diz: vós sois a luz do mundo. É uma responsabilidade para a minha vida e para a sua vida. Oswald Smith, um pastor, ele dizia: a tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo. Michael, qual é a nossa tarefa suprema? É levar os povos à adoração a Deus. Essa talvez é a nossa tarefa suprema. Eu não vou falar nem da adoração, que esse é o nosso papel principal. Esse é o nosso alvo principal. Mas a nossa tarefa suprema é levar as boas novas do reino de Deus para todo mundo,
para que as nações tenham o privilégio de adorar o Senhor. Queridos, deixa eu só te falar algo. Enquanto nós aguardamos o retorno de Jesus, e nós clamamos por isso que eu disse que a gente clama Maranata, enquanto que nós estamos esperando a segunda vinda de Jesus, enquanto a gente está discutindo sobre questões escatológicas, se vai ser antes da tribulação, se vai ser depois da tribulação, a maneira com que vai ser, enquanto estamos discutindo sobre isso, existe 7.000 povos no mundo que não sabem nem que Jesus nasceu ainda. A gente está discutindo se Jesus nasceu 25 de dezembro. Nós estamos aguardando o retorno dele. Mas existe gente hoje, agora, que não tem o privilégio de cear com seus irmãos, talvez um domingo no mês. Existem pessoas que estão desesperadas, pedindo, por favor, planta uma igreja aqui na minha comunidade. Aonde a gente trabalha, no sertão de Alagoas, nós estamos com um grande problema lá. E qual é o problema? Nós trabalhamos numa cidade com 70 povoados. A gente tem trabalho em 5 povoados. Qual é o grande problema nosso? É que a maioria dos outros 65 desejam ter culto na comunidade deles. Só que a gente não tem gente para fazer isso. Quase todo culto aparece alguém que andou 6, 7 quilômetros a pé no meio do mato para participar de um culto. E eles falam, por favor, minha comunidade precisa tanto disso. E não tem ninguém, não tem nem igreja católica, não tem ninguém. Então o mundo está clamando, pedindo pela revelação do Pai. A seara realmente é muito grande, mas ainda são poucos trabalhadores. E a nossa tarefa suprema é levar as boas novas do reino de Deus. Você lembra que eu disse que tem 150 e poucas etnias que nunca ouviram falar de Jesus? Dessas 150 e poucas, 96 não têm a Bíblia na sua própria língua, eles não falam português. Eu vou te dizer uma coisa, algumas dessas etnias estão no estado onde que você mora. Então existe um dever de casa para a gente. Existe algo que nós precisamos nos atentar. E talvez é necessário uma mudança radical no nosso entendimento, até porque nós precisamos ser essa geração que é marcada por um amor radical. É um amor que excede o nosso pensamento. É um amor que nos empurra a tudo isso. Eu costumo comparar a obra missionária. Uma vez escutando o Paul Washer, ele trouxe um entendimento da obra missionária que eu achei fantástico. Ele disse que existe um poço, e existe muita gente que está lá no poço. Eles estão perdidos lá, eles não conseguem sair, eles não têm força o suficiente. Eles estão ali afundados, e não tem ninguém que possa ir tirar eles. Então qual é o trabalho da obra missionária? O missionário precisa descer ao poço para resgatar essas pessoas. E qual é o processo disso? O missionário não pode descer o poço sozinho. Então é necessário que tenha pessoas que vão segurar a corda, para que esse missionário possa descer ao poço. E quando ele desce, é necessário que alguém fique do outro lado puxando, para que ele possa descer e para que ele possa voltar e resgatar as pessoas. Aí o Paul Washer disse, o cristão só tem 2 coisas a fazer. Ou ele desce ao poço, ou ele segura a corda.
a única coisa que ele não pode ter é a ausência de cicatrizes nas suas mãos. Porque uma hora você está segurando a corda, amanhã você pode estar descendo ao poço. Você não é o pessoal do poço. Então só existe 2 lugares para você poder estar. Ou você desce ao poço, ou você segura a corda. Mas você tem que estar disponível, porque vai ter momentos na sua vida, ou no seu dia, que você vai ter que descer o poço. Mas vai ter que ter alguém para poder segurar a corda. Então essa também é uma característica de uma igreja missionária. E uma igreja missionária só tem 2 tipos de gente: o que desce ao poço e aquele que segura a corda. Mas isso não é uma posição fixa. É necessário a sensibilidade para saber qual é o momento que a gente está vivendo hoje. No movimento Morável, a cada 7 irmãos, um era enviado ao campo missionário. Depois, a cada 6 irmãos, um era enviado ao campo. Depois, a cada 5 irmãos, um era enviado ao campo. Mas o movimento Morável, ele foi o maior polo moveleiro de móveis do mundo, ali naquela época. Os móveis, os moráveis eram perfeitos. E aquilo também servia como sustentabilidade para a obra deles. Quando você pegava uma cadeira morávia, por exemplo, que os moravianos faziam, você passava a mão embaixo e era tudo lixado perfeitamente. Não tinha nada embaixo. E as pessoas falavam: cara, mas para que você vai deixar embaixo? Ninguém senta embaixo. Ninguém vai passar a mão embaixo da cadeira. Os moráveis, eles diziam: porque eu não faço para homens, eu faço para a glória de Deus. Então eles eram procurados por algo que eles faziam para a glória de Deus. E todos os recursos que estavam vindo era para o sustento do avanço do evangelho, do reino de Deus, a partir daquela localidade. Então a cada 6 mandavam um. A cada 5 depois mandavam um. A cada 4 mandavam um. A cada 3 mandavam um. A cada 2 mandavam um. Até que esvaziou-se o movimento Morável. Talvez você fale: acabou o movimento Morável? Não. Até hoje, a maioria das agências missionárias existentes hoje, muitas denominações têm total influência do movimento Morável. Talvez acabou o nome deles, mas a glória do Senhor continua percorrendo de geração em geração, por causa da obediência daqueles homens. E sabe como aconteceu isso? Por causa de um sim. Talvez uma das características daquilo que nós precisamos ter nesse tempo, repetindo de novo, é uma obediência. Uma obediência radical. Certa vez, dentro do movimento Morável, que foi o maior movimento de oração de todos os tempos, 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, eles estavam ali diante de Deus. E um certo dia, em meio àquele movimento, em meio àqueles turnos ali, levanta-se um homem, um pregador, e ele levanta a bola e diz: cara, existe uma ilha lá na Índia, que lá existem pessoas que não foram alcançadas ainda. E quem de nós poderá dar uma resposta a essas pessoas que não foram alcançadas ainda? Sabe o que aconteceu? 2 jovens, um de 19 e um de 21 anos, se levantaram e falaram: nós queremos ir. E aquele pregador, ele não esperava uma resposta tão rápida assim. Ele disse: mas tem um porém. Essa ilha, só quem pode morar lá são escravos. Então, para você ir para lá, não é simplesmente comprar uma passagem e você ir, mas você tem que se vender como um daqueles escravos. E o contrato da escravidão não é por 10 anos ou 15 anos, é vitalício.
Sabe o que esses dois jovens eles fizeram? Foram lá naquele polo moveleiro e falou assim: constrói 2 malas para a gente em forma de caixão. E eles construíram as 2 malas em forma de caixão. E chegou o dia da partida deles. O navio chegou para poder pegar os escravos para levar lá para essa ilha. E esses 2 jovens então pegam as suas malas em forma de caixão e eles vão subindo o navio até chegar lá na proa do navio. E de repente algumas pessoas, alguns irmãos começaram a dizer: cara, mas por que vocês estão indo fazer isso? Isso é loucura. Para que vocês estão se vendendo e indo para outro lugar? E um daqueles jovens, ele decide permanecer e o outro volta. Mas o que permaneceu, ele disse: para que o cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. É por isso que eu estou indo, para que o Cordeiro de Deus receba a recompensa do seu sofrimento. E sabe o que aconteceu? Aquela ilha foi evangelizada para a glória de Deus. Anos após a escravidão terminou ali, e aqueles que estavam escravos foram espalhados para outros lugares para pregar o evangelho do reino de Deus. Mas sabe o que aconteceu? O maior movimento de oração de todos os tempos, ele se tornou o maior movimento de missões de todos os tempos. O movimento Morável enviou mais missionários para o mundo todo do que todas as igrejas juntas naquela época. Um movimento de pessoas simples, os moráveis eram refugiados, estavam morando em outro país, fugindo daquilo que estava acontecendo no país deles. Um grupo de pessoas humildes, mas que tinham um coração com uma obediência radical. O nosso sim, ele pode ser um estopim para um grande avivamento. O que os moráveis eles viveram foi um grande avivamento. O nosso sim pode ser um estopim. Sabe, quando eu falo: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Nós não temos noção aonde o nosso sim ele pode chegar. Exatamente há 21 anos atrás eu disse sim ao Senhor. Eu disse: Senhor, me leva para os lugares mais escuros, para onde você quer, aonde você desejar eu vou. Não me importa se vai ter alguma condição ou não, de que maneira será, mas eis-me aqui. Olhando para trás, para esses 21 anos, eu creio que eu estou apenas no começo da minha jornada, mas olhando para esses 21 anos que se passaram, só a graça e a misericórdia de Deus para me capacitar, para me conduzir, para continuar me capacitando, para cuidar da minha vida, para cuidar da minha casa. Só a graça e a misericórdia de Deus. Só o cuidado de Deus. Esses dias eu estava em Guarulhos, ia pegar um voo para um outro lugar. E de repente eu vi um jovem correndo. E esse jovem, ele me abraçou. E ele ficou um tempinho abraçado comigo. E eu falei: cara, o que está acontecendo? Eu não conheço, não sei quem é. É estranho, né? Alguém vir, você não conhece, um homem ainda abraçar você, né? E você fica daquele estado aqui, ó, né? Tipo, abraçando. E esse cara olhou para mim com os olhos cheios assim de lágrimas e falou assim: cara, obrigado. Foi o melhor presente que eu poderia receber hoje, é te encontrar aqui. Justamente aqui. E eu olhei para ele, quando assim eu não conheço, assim, às vezes eu finjo que conheço. É estranho, né? A pessoa fala, né, o teu nome, ela sabe quem que você é, mas você fala assim: cara, de onde que eu conheci? E ela foi e falou para mim assim: cara, você não vai se lembrar de mim, mas há 7 anos atrás você foi numa cidade do interior de São Paulo. E você falou sobre o engajamento na missão de Deus. Naquele dia você fez um convite para aqueles que queriam participar disso. E naquela igreja que você foi, de todos aqueles que estavam lá, só foi 2 lá na frente. E eu sou um desses. E quando eu fui na frente, você teve uma palavra profética comigo. E a palavra foi que o Senhor iria me levar à China.
Só que era algo inconcebível, porque eu nem falava inglês direito, mas quando eu ouvi aquela palavra, e aquilo foi uma confirmação, porque Deus já tinha me falado, eu comecei a estudar inglês e comecei a estudar mandarim. E eu fiquei nos próximos 4 anos após isso, estudando, e pedindo: Senhor, me leva lá para a China. Até que um dia eu estou em casa e eu vejo uma notícia dizendo que o governo chinês estava financiando bolsas de doutorado. E eu me cadastrei. Eu tinha acabado o meu mestrado, eu já falava inglês, eu já falava mandarim. E eu me cadastrei e eu fui selecionado para ganhar uma bolsa para ir para a China. E agora, nesse exato momento, eu estou viajando para lá. O governo chinês está me pagando para ser missionário lá na China. E ele falou: cara, é um presente estar aqui com você hoje. E eu orei por ele. Sabe, eu falei: cara, eu não sou seu pastor, mas, cara, eu senti de orar, sabe? E assim, junto com ele, sabe, enviar você para cumprir esse propósito. Cara, esse cara está frutificando lá na China. A gente não tem noção de quando nós dizemos sim ao Senhor. A gente não tem noção, Rafa, das palavras que o Senhor dá para a gente no nosso quarto. A gente não tem noção aonde isso vai reverberar. Tinha um pastor antigo, trabalhava no movimento ali de igrejas relacionado à missão integral, que ele dizia o seguinte: a música do nosso quintal, ela pode ecoar em todas as nações. Aquilo que está sendo gerado em Cacoal, a música do nosso quintal, ela pode ecoar em todas as nações da terra. Queridos, a gente não tem ideia. Se a gente tivesse um vislumbre daquilo que Deus já está fazendo através de nós, talvez isso poderia nos reconectar com algo que talvez não faz parte daquilo que Deus deseja de nós. Mas Deus às vezes nos dá algumas experiências de relances. Tipo essa escola missionária que está aqui acontecendo. É um relance. Ainda é o começo de um novo tempo. É um sinal. É um sinal de muitos e muitos e muitos. Os que estão fazendo a escola aqui, vocês estão sendo os pioneiros de um grande movimento do Espírito Santo a partir de Cacoal, a partir de Rondônia. Um grande movimento a partir desse estado que Deus vai fazer, e isso vai abençoar as nações da terra. Queridos, o seu sim ao Senhor, eu não sei se na ponta da corda descendo o poço, ou então aqui do outro lado segurando a corda. Segurar a corda fala de tanta coisa. Segurar a corda fala da gente treinar pessoas. Segurar a corda fala da gente financiar isso financeiramente. Segurar a corda fala da nossa intercessão. Segurar a corda fala dos nossos conselhos. Segurar a corda fala das nossas palavras de sabedoria para aqueles que vão além de nós. Sabe qual é o maior desejo do meu coração? Talvez vai ser o meu sucesso, né, pessoal? É que o Estevão e o Samuel possam ir bem mais longe do que eu. Que eles possam voar bem mais alto. Que eles sejam muito mais obedientes ao Senhor. Que eles venham ser mais apaixonados por Jesus do que eu. Esse é meu maior sonho. É o meu maior desejo. Daqueles que o Senhor tem confiado a mim, para que eu possa cuidar. Os irmãos que caminham comigo, eu quero que eles vão além, que eles façam mais. Não que eu tenha alcançado alguma coisa não, mas eu almejo que realmente eles sejam a expressão da glória de Deus derramada às nações da terra. Para quê, Michael? Para que se cumpra o propósito pelo qual o Senhor nos chamou.
João, no capítulo 20, esses mesmos que Jesus escolheu para serem os seus seguidores, eles estavam no quarto trancado com muito medo. Jesus, ele tinha morrido, ou seja, eles estavam trancados, a esperança deles acabou, eles estavam com medo dos soldados, eles estavam com medo de acontecer algo. Então eles estavam trancados, e naquela experiência deles ali, Jesus aparece no meio deles. As portas estavam trancadas, as janelas trancadas, e Jesus aparece e diz: paz seja convosco. E depois disso ele mostra as suas feridas, as suas chagas. Ele mostra as suas mãos, ele mostra o lado e diz: paz seja convosco. E ele diz para aqueles homens: da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio. Lembra aqui comigo, tudo aquilo que Jesus disse para os discípulos ali não eram somente para eles, mas para todos os discípulos posteriores, ou seja, nós. Naquele dia Jesus, ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. De que maneira o Pai enviou o Filho? A não ser por um amor radical, para uma obediência radical, uma obediência de morte até a morte de cruz. Alguém que se esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo, se humilhou. E Jesus disse para aqueles homens: da mesma maneira que o Pai me enviou, eu envio a vós. Eu creio que naquele momento Jesus olhou para aqueles homens e falou assim: eles não são capazes. E o que Jesus faz? Sopra sobre eles o Espírito Santo. A característica mais poderosa que uma igreja missionária ela possa ter é uma igreja que ela é enviada da mesma forma que Jesus ele foi enviado. É uma igreja que carrega as características de Jesus. É uma igreja que carrega o coração de Jesus. É uma igreja que ama como Ele, que fala como Ele, que se movimenta como Ele. E essa igreja, ela tem um selo sobre ela. Talvez como o ápice das características de uma igreja missionária. É uma igreja que é selada pelo Espírito Santo de Deus. É o termo. É a validação, é a legalidade, é a homologação, para que possamos cumprir toda a boa obra, sabendo que não tem a ver conosco, sabendo que não tem a ver com as nossas habilidades, mas tem a ver com o recipiente preparado e pronto para ser cheio do Espírito Santo, para atravessar todas as barreiras, todos os limites, todas as impossibilidades por causa dele. E assim nós iremos avançar para toda a proposta daquilo que Deus tem em nossas vidas, para o louvor do seu nome, para o louvor da sua glória. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17 em diante, ele diz: porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavras, para não se tornar vã a cruz de Cristo. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a sabedoria dos entendidos. E onde está o sábio?
Onde está o escriba? Onde está o questionador desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus. E aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois enquanto os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para nós, os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Queridos, Satanás tem nos tentado com a glória dos homens. Satanás tem nos tentado a viver somente para nós mesmos. Mas a máxima da nossa vida cristã é viver para o outro. É se derramar sobre o outro. É amar o outro. E na mesma medida que o Senhor tem nos amado, nós vamos derramar isso sobre outras pessoas. Porque nisso está em amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. É esse fluxo daquilo que o Senhor tem pedido de nós. Então é por isso que Deus tem nos convidado como povo corajoso para a loucura da pregação do Evangelho. O Senhor tem nos chamado para isso que aparentemente é uma loucura, mas para nós é o poder de Deus. É a proclamação dEle. E sabe, nessa noite o Senhor deseja que se levante aqueles que realmente serão os radicais. Aqueles que serão como estopim para essa cidade. Que serão estopim para esse estado. Aqueles que serão estopim para a nação. O seu sim em Cristo Jesus pode liberar a justiça de Deus sobre a terra. Grandes homens de Deus disseram sim ao Senhor, e hoje nós falamos sobre eles. E é maravilhoso falar sobre Abraão, é maravilhoso falar sobre Isaac, é maravilhoso falar sobre Davi, e vamos continuar falando, mas também é tempo de contar sobre a nossa história nele. É tempo também de escrever a nossa história nele. E que história é essa? Para nossa glória não. É uma história de obediência ao seu nome. Por isso que o Senhor tem nos chamado para descer um pouco mais. Por isso que é necessário um caminho de descida, aonde não reste mais nada de nós, aonde Ele tem a primazia de todas as coisas. Sabe o que falta para a gente completar a grande comissão? É levantar e assumir as nossas responsabilidades. Não nos falta recursos. Você já parou para poder pensar que Paulo praticamente sozinho pregou para 70% da Ásia Menor? Paulo não tinha telefone. Paulo não tinha nem a Bíblia completa, porque ele escreveu uma parte dela. Ele caminhava com alguns rolos a Escritura. Paulo não tinha nem uma bicicleta. Paulo não vivia num país livre. A condição de Paulo era ser perseguido.
70% das suas cartas ele escreve preso. E parece que ele está na praia de Copacabana escrevendo, né? Do jeito com que ele depois escrevia. E Paulo então, homem como eu e vocês, ele era alguém obstinado em fazer o nome de Jesus conhecido. É por isso que em Atos capítulo 20, quando ele sai de Mileto a Jerusalém, o Espírito Santo assegura a Paulo que esperava ele eram açoites e prisões. O Espírito Santo ele diz a Paulo: o que te espera de cidade em cidade são açoites e prisões. O apóstolo Paulo responde ao Espírito e diz: em nada eu tenho preciosa a minha própria vida, a não ser cumprir com zelo a minha vocação e o ministério que eu recebi mediante a graça de Jesus Cristo. Sabe o que falta para nós? Assumir a nossa responsabilidade. E é isso que nós precisamos fazer até que Ele venha. É anunciar o Evangelho até que Ele venha. Mas sabe, os discípulos às vezes pensavam que não era assim. Parece que às vezes eles tentavam encurralar Jesus como se todo o processo ele tinha que fazer sozinho, mas Jesus estava convidando eles a participar disso. Atos capítulo 1, para a gente poder encerrar. Jesus passa 40 dias em um intensivo com o tema Reino de Deus. Então ele pega os discípulos e vai para algum lugar e fica 40 dias ensinando coisas concernentes ao reino de Deus. O tema Reino de Deus é um tema vasto. Muito vasto. Nós podemos passar anos aqui com uma temática do reino de Deus e trazendo mensagens diferentes acerca do reino de Deus. Então Jesus ele passa ali 40 dias focado ensinando coisas sobre o reino de Deus. Depois de 40 dias, os discípulos têm uma dúvida. E qual é a dúvida deles? Senhor, quando há de restaurar o reino a Israel? Era uma pergunta altamente escatológica. Parece que eles não entenderam o discurso de Jesus antes, quando estava andando ali com eles. Eles ainda esperavam Jesus que fosse, tomar o governo, que fosse sentar no trono de Davi e dominar sobre tudo. Eles esperavam alguém assim. Mas eles não compreendiam a mensagem que Jesus estava falando. E eles perguntam: Senhor, quando há de restaurar o reino a Israel? Jesus disse: não compete vocês a saber os tempos ou as épocas que isso vai acontecer. Versículo 8, ele diz: mas recebereis o poder que há de vir sobre vós pelo Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus pega aquela pergunta escatológica e responde com uma resposta missiológica. Não compete vocês a saber os tempos ou as épocas, mas está chegando, Atos capítulo 2, e vocês receberão o poder que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. A palavra testemunha ali é a palavra martureu, a palavra martus, que significa mártir. É aquele que entrega a sua vida radicalmente por uma causa. Então Jesus disse: cara, vocês serão esse que vão proclamar.
Vocês serão esses que vão testemunhar daquilo que viram e daquilo que vocês ouviram. Em que lugar? Tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, tanto em Cacoal, quanto em Rondônia, quanto no norte, quanto nas Américas, até os confins da terra. De que maneira? Com poder. A palavra poder ali é a palavra dínamos ou dunamis. É a mesma palavra derivado para o dinamite. É um explosivo que você não consegue calcular o estrago que faz. É algo tão poderoso que você não consegue calcular a dimensão. E Jesus disse: vocês receberão o poder para serem minhas testemunhas. Em que momento? Agora. Agora. O Espírito Santo já veio. O Espírito Santo já veio. Então esse poder está dentro de você. Talvez essa é a dimensão que a gente não consegue calcular, porque não é algo que virá, ele já está. Esse poder já está dentro de mim, está dentro de você. E esse poder não é somente para a gente pular, dançar e falar línguas estranhas, isso é muito bom. Mas esse poder é para vocês anunciar, é para que vocês possam testemunhar. Em que lugar? Aqui, nesse estado, nas Américas e nas nações da terra. Lembre-se disso, a música do nosso quintal, ela vai ecoar em todas as nações da terra. Será que dentre nós o Senhor pode achar alguém corajoso para isso? Ou eu vou melhorar, será que dentre nós o Senhor pode achar pessoas obedientes a isso? Eu não sei se o momento nosso agora vai ser segurar a corda ou descer a corda. Para a gente não importa muito essa posição. O que importa é que o Senhor encontre em nossas mãos cicatrizes. O que importa é que o Senhor encontre em nós cicatrizes. E quantos são aqueles que vão segurar a corda? Não sei em qual ponta. Mas quantos são aqueles que vão assumir uma responsabilidade diante dele? Se você nessa noite quer assumir essa responsabilidade, eu queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar juntos. Quando eu estava vindo a Cacoal, eu pedi ao Senhor: Pai, eu peço que o Senhor me dê uma graça para conscientizar. Senhor, derrame sobre nós essa conscientização sobre o nosso papel, sobre essa preciosidade que o Senhor nos confiou, sobre o querigma, sobre a proclamação e sobre o martureu, que é o testemunho. A igreja dos últimos dias será uma igreja querigmática e martírica. É uma igreja que vai anunciar e que vai testemunhar. Ela não vai falar de coisas somente que outros vivem, mas elas vão contar os feitos de Deus. Elas vão contar para outra geração os feitos de Deus, as grandezas da maravilha de Deus. Eu sinto um ambiente de temor e um ambiente de graça do Senhor sobre nós. Eu sinto como se o Senhor ele quer selar os nossos corações. Eu sinto como se Ele está colocando um selo sobre nós. Sabe, um selo de qualificação.
Vocês foram, está sendo e continuará sendo instruídos em um evangelho puro e verdadeiro. Queridos, esse é o alimento que as nações da terra precisam. Esses alimentos não é para você guardar nos seus armários. Mas o Senhor, Ele já tem feito isso de uma forma física, mas é um sinal espiritual. Vocês estão fornecendo alimentos para aqueles que ninguém deseja colocar a mão. Essa é uma casa que o Senhor, quanto mais vocês distribuírem alimentos, mais o Senhor vai liberar alimentos sobre essa casa. Quanto mais vocês saírem para anunciar e liberar alimento sobre outros lugares, mais o Senhor vai acrescentar alimento aqui nessa casa. Essa casa é um celeiro. Essa casa é um celeiro. Eu vou melhorar ainda mais do que um celeiro, é uma incubadora. Pode vir alguma coisa boa de Cacoal? Pode gerar alguma coisa boa aqui nesse lugar. Talvez a única coisa que o Senhor, Ele deseja ouvir de você hoje é: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. De uma forma consciente: eis-me aqui, Senhor. Conta com a minha vida. Conta com a minha casa, com a minha família, conta com a minha profissão, conta com as minhas finanças. Conta comigo, Senhor. Sendo pequeno, sendo grande, sendo de qualquer classe social, conta comigo, Senhor. O que eu tenho é para a sua glória. O que eu vou continuar produzindo é para a sua glória. Porque o que o Senhor está interessado não é naquilo que você faz, mas Ele está interessado em você. Enquanto você faz, Ele está te atraindo a Ele. E é isso que o Senhor Ele deseja você. Parece que a cada dia Ele está te atraindo mais para Ele, para você permanecer nele. E é como se nesse tempo, como um bom despertador, Ele está nos dizendo: chegou a hora. Chegou a hora. O despertador é tocado, chegou a hora. Não tem a ver com a mensagem dessa noite, mas tem a ver com a estação pelo qual o Senhor está colocando vocês. Chegou a hora. Que se levantem os profetas dessa casa para mostrar o caminho, para anunciar o caminho, para nos ajudar a ver. Que se levantem os ministérios aqui dessa casa para cooperar, para que os santos possam cumprir a obra do ministério nas nações da terra. Que se levantem os profetas, os mestres, que se levantem os pastores, os evangelistas, os apóstolos, para capacitar os santos para que eles cumpram a obra do ministério, para anunciar aos quatro cantos desse mundo as maravilhas do reino de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho do reino de Deus. Anunciai-vos, anunciai-vos. E o Senhor está nos chamando para essa grande responsabilidade. Que
se levante os trabalhadores desse tempo. Se você já é um trabalhador, Jesus disse: rogue ao Senhor da seara, para que Ele venha enviar novos trabalhadores. Trabalhadores dessa casa, roguem. Sabe o que é você rogar? É você clamar em alta voz: Pai, envia os trabalhadores, envia os trabalhadores, que se levante os trabalhadores da última hora, que se levante os trabalhadores da última colheita, que se levante os trabalhadores do grande avivamento, que se levante, Senhor, que eles venham despertar, que eles venham despertar, que eles venham despertar. É chegado o tempo, Senhor. Como flechas bem polidas, como flechas nas mãos do arqueiro, que sejam os nossos filhos, Senhor, como flechas flamejantes, como flechas flamejantes, Senhor. Você que tem filho, ore pelo seu filho agora. O seu filho não pertence a esse mundo. Ore e fala: Senhor, meu filho é uma flecha, me ajuda a polir, me ajuda a preparar. Fala o nome dele com Deus: Senhor, me ajuda a polir, Senhor, o Estevão e o Samuel. Coloque fogo neles, e que eles sejam como umas flechas nas suas mãos, que o Senhor possa lançá-los, para que eles possam cumprir o seu propósito aqui na terra, Senhor. Levante os nossos filhos em resposta a essa geração. Levante os nossos filhos em resposta a essa geração. Não importa a idade deles, Senhor, se tem 1, 10, 30, 40 anos. Nós oramos pelos nossos filhos, Senhor. Levante os filhos dessa geração. Levante os filhos dessa geração, desse lugar, Pai, e coloque eles em meio a essa obra apostólica, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos ajude para experimentarmos isso como uma realidade em nosso meio. Não existe cristianismo de palavras. Existe uma fé testemunhal, e nós queremos participar disso. Concede-nos essa graça, Senhor, de honrar o Teu nome, anunciando as Suas grandezas em todos os lugares onde o Senhor nos enviar, em nome de Jesus. Amém.